que acontece? Nessa disciplina, né, Língua Portuguesa 1, a gente vai eu vou estar tentando comentar com vocês, né, a gente vai estar caminhando aí, sobre questões da gramática, né, em português, obviamente, mas para ajudar vocês a escrever, né, um sermão, escrever uma pastoral, né, muita igreja hoje nem faz mais pastoral. Na minha igreja eu faço pastoral. Eu mando para o pessoal pelo WhatsApp. Minha igreja é igreja bem pequena, então não tem boletim. Então eu tenho lá uma lista de transmissão. Final de semana eu faço um texto e mando para o pessoal da minha igreja. Coloco também, fiz no Instagram lá para a igreja já tinha um Facebook, e aí divulgo lá os textos durante a semana para o pessoal da igreja, no Instagram, no Facebook. A Regina até segue lá o, o Instagram lá da Eu igreja. Lá, né? compartilho tudo, eu compartilho tudo. Então, né? E assim, e a ideia é ajudar vocês a gente pensar em como poder escrever. Né? Por exemplo, um texto para o WhatsApp não pode ser um texto longo, né? Para o Instagram tem que ser algo curto, objetivo. A gente tem que saber, né, usar a gramática. A gente tem muito vício de linguagem, né? Principalmente com o advento das mídias sociais, né? Aí a pessoa coloca muita sigla, né? Isso é ruim para quem escreve e você pode perder a credibilidade também, né? Por mais dinâmica que seja toda e qualquer língua, quando a gente escreve, a gente deve estar seguindo aí a linguagem culta, até para que a gente não perca a autoridade, né? Quando eu digo perder a autoridade, que a pessoa vai ler o teu texto, aí parece que uma criança de 9 anos escreveu. Aí você perde a credibilidade, ninguém vai querer ler algo seu, né? Então a gente precisa ter um mínimo de conhecimento da gramática para isso. Nossas aulas de língua portuguesa, como é que elas vão ser? Vou trazer um texto para vocês, a gente vai ler esse texto, vai comentar, né? Aí dentro das regras da gramática, né? Da língua portuguesa, né? Vamos dar uma relembrada aí no novo acordo ortográfico, né? Que é sempre bom. Muita coisa mudou, então é legal dar uma revisada. E eu vou estar passando exercícios. E aí, igual na aula de grego, né? Ou de hebraico, que a avaliação eram os exercícios, eu vou estar passando exercícios para vocês, e aí vocês vão fazendo, vão me entregando, isso vai ser a avaliação de vocês. Você não vai precisar decorar a gramática, pode ficar tranquilo, né? Vai ser a aula chata, ficar aqui falando de gramática, né? Quase 10 horas da noite aí para vocês, mas a gente vai dar uma pincelada sobre isso. Vai ser assim, uma aula em que a gente vai ter um material de leitura e vocês vão produzir a partir desse material, e aí eu vou estar divulgando para vocês, tá certo? É por aí, sem muito mistério, sem muita enrolação, porque, teoricamente, você já sabe português, a ideia é só ajudar com detalhes. É igual eu falei na aula introdutória, né, lá no vídeo, na oração, né? O pessoal vai orar, aí ora, Senhor, venha de encontro às nossas vontades. Pô, ir de encontro é ir contra, né? Eu não posso falar isso. O membro da igreja pode até falar, mas a gente não pode. Porque a pessoa que está nos ouvindo lá pode ter um professor de português na plateia, né? E aí você manda uma dessa, pô, é ruim, né? Um nós vai, né? No caso da oração, o que você tem que falar? Senhor, venha ao encontro, né? Vou no banheiro. Não, vou ao banheiro. Fui à casa da irmã fulana, né? Visitar e tal. Então, são coisas que pode parecer bobeira, mas que dão credibilidade à nossa fala, né? A maneira como falamos, né, como falamos cada palavra, cada sílaba, né? Isso para a gente é importante. Até porque a gente nunca sabe quem está nos ouvindo. Pode ser a menor igreja que for,
Mas a gente sempre tem alguém ali que tem estudo, que conhece alguma coisa. Não estou dizendo que a gente tem que aparecer para as pessoas, mas a gente não pode parecer ignorante para as pessoas, né? Antigamente era muito comum as pessoas dizerem que crente não sabia ler, não sabia escrever, não sabia falar. Mas a gente precisa ter postura, né? Ao falar para as pessoas. Então, a ideia da disciplina é a gente estar conversando sobre isso, dando dicas, né, dentro e fora da gramática. Nas outras disciplinas, né, português 2, 3, a gente também dá algumas dicas de oratória, né, de leitura, de memorização de texto, para poder ajudar a gente nessa caminhada aí. Né? Eu fiz até um curso de oratória aqui em Caxias, né, com o cara, foi muito legal, ajudou muito. Eu acho que o que você puder fazer para aprimorar a sua fala, né, a maneira como você se apresenta, contribui, né, porque às vezes você, eu não sei se você já aconteceu isso com você, né? Você tem um professor, calma aí que tem um mosquito aqui, devorador aqui perturbando aqui. Às vezes você tem um professor que sabe muito, tem muito conteúdo, mas não sabe apresentar o conteúdo, né? Ou você tem um pastor que é pastor, gente boa, visita, ora, chora, se alegra com você, mas na hora de pregar, a gente vamos, né? É porque nós fomos, e aí a fala dele deixa a desejar. Não vai deixar de ser pastor por isso, o outro não vai deixar de ser professor por isso, mas no que depender de nós, quanto mais melhorarmos, melhor. Né? Eu acho que é a vantagem. Então, a ideia da disciplina, dessa disciplina, é nos ajudar nisso, entendeu? De maneira bem light. Ninguém precisa ficar nervoso, não vai ter que decorar nada de gramática, mas a gente vai estar passando por ela. Perguntas até aqui? Quer falar, Francisco? Eu tenho. Fala, Regina, depois o Francisco. É, eu, o meu marido, ele reclama muito comigo quando eu tô no altar. Eu tenho, não sei se é cacuete, eu não sei, que eu falo, vamos estar orando, vamos estar louvando. É errado isso, professor? É, o ideal O é que que eu estar. faço? Vamos orar, entendeu? Então, Vamos tirar o ler. estar. Hã? Tira o Tirar estar, o estar. entendeu? Tira o estar. Ou, se quiser usar o estar, usa na primeira pessoa do plural. Agora estaremos lendo, agora estaremos orando, entendeu? O pessoal diz que é Certo. o gerúndio de telemarketing, né? Vou estar encaminhando para o É serviço, isso que ele sabe? fala. Vou É, estar passando para o gerente, né? Vou estar certo. resolvendo, vou estar abrindo chamado, e aí, Ô, na professor, verdade, você está falando fica igualzinho feio. meu marido. Eita, fica feio, né? Porque aí o ideal é, ó, estarei resolvendo, estarei orando, estaremos, né, visitando a irmã fulana no próximo domingo. Então, tudo que você puder conjugar de maneira adequada é bom, né? Porque uma coisa que a gente vai ver nessa disciplina é o seguinte: há uma diferença entre a comunicação, Ricardo, sim, ela pedindo aí para tu liberar ela aí. quem? Tá pedindo acesso a Gabriela. Ah, liberei. Consegui, obrigada. Aí, Ah, foi, tá. Tá foi, bem. Valeu, valeu. entrou. O que acontece? Às vezes a gente confunde o seguinte: a comunicação ela pode ter sido realizada, mas ela pode ter sido feita de maneira inadequada. Então, se eu virar e falar para você assim, agora a gente vamos almoçar. Vocês entenderam? A gente vamos almoçar. Ou seja, nós vamos almoçar. Então, a comunicação foi realizada, mas foi feita de maneira inadequada. Então, o ideal é que todos nós, somos comunicadores e comunicadoras, né? Você é professor de EBD, você prega, você está ali à frente de um grupo na tua igreja, você está comunicando.
Então, o ideal é que essa comunicação seja feita de maneira menos afetada possível. Por isso, a necessidade e a importância de ter um mínimo de conhecimento da gramática, né? E não se deixar levar pelos modismos, pelas gírias. Né? É feio, né? Ficar falando muita gíria, ficar falando, né, de maneira chula, né? Principalmente no ambiente da igreja, que é um ambiente mais formal. Ainda que você fale com adolescentes, né? Ainda que você fale com jovens, né? É ruim, né? Você perde um pouco da, como eu falei, né? Da credibilidade se você usar muita gíria, por exemplo, né? Dependendo do ambiente que você esteja. Fala, Francisco, depois do Cristiano. Então, assim, eu sou professor de escola bíblica dominical e a diretora da escola bíblica dominical da nossa igreja, ela é pedagoga. Ah, A minha professora de português do ensino médio, ela é da minha igreja e ela é professora de português e ela está sempre na escola bíblica dominical, bem na aula que eu estou ela deve realizando. ficar horrorizada, né? Ela, esse garoto não aprendeu nada. Perdi meu tempo, não sabe nem falar direito. E eu peço para ela, muitas das vezes, me corrigir. É isso Eu aí. gosto quando ela me corrige. Ela me corrige, eu aprendo. Eu estou Então, sempre aprendendo com ela. Eu acho que nós temos que ser sensíveis a aprender. é isso Nós não aí. podemos ignorar o método da pessoa lhe corrigir. A gente Porque nunca termina de aprender, né? Aprender é um não é exercício verdade? para a vida toda. É isso Mas, aí. mas quando eu estou dando aula, eu procuro ler mais, procuro falar mais na escrita. Eu É faço isso. questão de escrever um texto quando eu vou falar, eu falo dentro dele, mas claro que a gente também explica sem estar escrito, né? A gente tem que se Sim, esforçar na nossa palavra, né? Mas aí, a gente é isso nunca aí. vai deixar de... Esse Agora, o sentimento que a gente tem que ter agora, é esse aí. professor Ricardo, Ah, a gente dá aula para os adolescentes e parece que é uma coisa, e a gente fala uma gíria às vezes sem querer. Por exemplo, vira e mexe eu vou lá. Algum aluno faz uma pergunta, Francisco, você, eu, vira e mexe eu vou lá. Vira e mexe é uma gíria. Ou seja, de vez em quando eu passo por lá, já fui lá. Então, por aí, tem muitas então, mas gírias que aí às é o vezes seguinte: você está falando com um grupo específico, sim. mas é uma questão importante o seguinte: o que é gíria para você tem que ser também para o adolescente. Você pode falar algo que não está no ambiente. Você vira. E aí, gente, tudo supimpa? Nenhum adolescente sabe o que é isso. Você, quando era adolescente, falava supimpa. Hoje, É, ninguém nem. Muita gente nem sabe o que isso significa. Então, assim, ao falar para um grupo, o ideal é que você tenha, com certeza, alguma identificação. Por exemplo, eu sou professor do Estado, né? Eu estou como vice-diretor da escola. Hoje, eu dei uma bronca lá em 3 alunos lá que fizeram a besteira. Aí eu virei para eles, meu irmão, vocês são moleque? Aqui tem algum moleque, alguma criança aqui? Aqui todo mundo é homem, meu irmão. Tem que se respeitar, pô. Isso aqui não é palhaçada, não, criancice. Criancice é essa? Molecagem é essa? Ora, meu irmão, a gente tem que agir direito, agir igual homem. Eu falei isso com eles, que é a maneira que eles. Claro que eu não falei dessa maneira, eu falei alto, gritando, com raiva, né? Até para que eles pudessem baixar a bola e sossegar. Acabou ali, ó, me entenderam, dei advertência, foram para a sala, depois vieram falar comigo, pô, vamos vacilar mais não. Eu falei, beleza, irmão, agora vaza. Acabou. Eu não vou virar para um adolescente e falar, por favor, por obséquio, retire-se do recinto. Não posso. Ele vai olhar para minha cara e vai dar gargalhada. Falei, meu irmão, mete o pé, vaza. Não, Ricardo, pode beber água. Bebe água em casa, irmão. Acabou. Né? Então, dependendo do ambiente, do momento, você vai comunicar de maneira adequada. Né? Agora, estou dando aula aqui para vocês, adultos.
pessoas que, né, religiosas. Não vai lá, meu irmão, ó, vaza, vão meter o pé, tá pegando, tá ruim aí, ó, casa caiu. Eu não posso falar assim, né? Então, dependendo do ambiente, né, a comunicação tem que ser feita de acordo com aquele ambiente. Mas, ainda assim, na escola, eu não posso falar um palavrão para o aluno. Eu não posso falar uma palavra de baixo calão, né? Eu não posso agredi-lo verbalmente, ainda que seja um adolescente. Então, há um limite, né, nisso. É isso que a gente precisa. Você vai fazer evangelismo de rua, vai falar com um morador de rua, vai falar, né, por obséquio, o Senhor gostaria de uma refeição, né? Vai falar, aí, irmão, quer uma quentinha? Né? Poxa, você estaria interessado em ir para um abrigo e tal? Você vai ser mais informal, né? A ideia é fazer com que a pessoa te entenda sem agredir a pessoa. Então, é um cuidado que a gente precisa ter. Agora, uma sugestão que eu digo para vocês. Quanto mais você conhecer da língua portuguesa, melhor vai ser a sua comunicação com qualquer grupo, independente da forma como você fale. Eu, por exemplo, eu não tenho jeito para falar com criança, mas eu falo com criança, né? Mas eu não sou aquele cara que sabe falar com criança. Não sou, não adianta, eu não sou mesmo. Não tem a técnica. A minha filha está rindo aqui, né? A minha filha, eu falo com ela como se fosse adolescente, adulto, né? Mas eu não tenho aquele jeito, né? Quem lida com criança sabe. Mas eu sei me comunicar com as crianças. É diferente. Então, a gente precisa, né, ter o máximo de conteúdo possível, principalmente no mundo de hoje, né? A gente escreve texto, fala, faz vídeo, e a gente não pode perder a credibilidade pelo mau uso, né, da nossa língua materna. Deixa o Cristiano falar. Professor, e aqui no seminário tem, dentro, no caso da grade, tem também sobre oratória? Não tem uma matéria específica de oratória, mas numa dessa, se eu não me engano, acho que é a língua portuguesa 3, a gente fala sobre oratória, entendeu? Porque o que acontece? No meu caso, eu até consigo ali tentar não falar muita coisa errada às vezes quando eu estou lá no púlpito tudo, mas o meu problema é que eu acho que eu tenho um metabolismo alto, sei lá, eu sei que eu falo muito rápido as coisas, tá entendendo? Você fica nervoso? Eu tenho um certo nervoso às vezes, assim, entendeu? Aí até falando normalmente assim mesmo, quando eu, né, fico consciente do que está acontecendo, eu paro, relaxo tudo. Sim. Falo mais, né, mais pausadamente. Mas o meu problema mesmo, assim, que eu vejo é esse. Às vezes o teu problema é psiquiátrico, né, irmão? Um bom psiquiatra pode te ajudar. Aí, diazepam, Rivotril, vai resolver o teu problema. Essa vida de concurseiro, sabe como é que é, bro? Aí, meu irmão, e Ritalina direto, ó, não vai dar não, irmão. Vai prejudicar, só usando Ritalina. Cara, eu te daria uma dica do seguinte, claro que você não precisa fazer isso agora, mas se você vê que é uma dificuldade, busca um curso de oratória. Cara, a grande vantagem que vocês têm hoje é o YouTube. O YouTube tem muito curso de graça, cara, inclusive de oratória. Procura lá, joga lá, curso de oratória gratuito. Pô, vai ter gente dando dica, entendeu? Ajudando na pronúncia, na maneira como você abre e fecha a boca, na postura, né? Como que você fala, mexer as mãos ou não, né? E tal, de que maneira, né? E tal, o que pode ajudar, o que não pode. Busca lá no YouTube. É uma forma de você já ir se aprimorando e ajudar, entendeu? Porque assim, cada um tem um jeito, né? Tem gente que é mais monótono falando, outro é mais ativo, tem gente que é mais carismático, né? Tem gente que não é. Então, isso é muito pessoal, mas dentro dos seus limites. A gente podendo se aprimorar,
É legal. Então, joga lá no YouTube, cara. No YouTube tem um monte de curso de oratória que vale a pena e gratuito, entendeu? E dá para você aprender bastante coisa. Você identifica essa questão, então é legal. Uma coisa que ajuda para diminuir o nervosismo, você vai pregar, faz o esboço. Faz o esboço como se fosse você realmente falando, pregando cada palavra. Aí lê na frente do espelho, antes de pregar, lê lá na frente do espelho, olha a sua postura, né? Será que eu tô, eu vou falar, né? Então vou ler assim como vai posicionar a mensagem. Poxa, a Bíblia vai estar aqui, né? A Bíblia vai estar aqui, o sermão aqui. Então, eu vou poder abrir a Bíblia aqui, acompanhar aqui, beleza. Vai dar para olhar o relógio está na frente, está do lado. Isso tudo são coisas que você pode ir treinando em casa, olhando para o espelho, né? Aí vai, treina a leitura, grava. Eu tenho o costume de gravar as minhas mensagens. Não apenas porque eu gosto muito de me ouvir, porque eu falo muito bem, humildemente falando, mas assim, dá para você perceber algumas manias. Né? Humildade, eu sou muito humilde. Às vezes você percebe algumas manias. Tem pregações minhas que eu falo muito né. Né? Né? Eu falei, não, tem que diminuir isso. Né? A postura ficou inadequada, a mão, né? Mão no bolso, né? Tem que. Onde eu vou colocar a mão aqui e tal. Então, gravar em vídeo ou gravar apenas a voz. Isso também ajuda. Você vai se ouvindo, né? Vai se percebendo. São dicas que vão nos ajudando aí na maneira de expondo, né? O nosso conteúdo, entendeu? Pois é, no meu caso, professor, no meu caso, o esquema o problema é geral mesmo, tá entendendo? Porque assim, né? Irmão, já acertou, então, irmão. Eu vou daqui a pouco eu vou te mandar o contato da amiga minha que é doutora em psicologia, aí ela te encaminha. Ela faz psicanálise, entendeu? Uma pessoa tá aí no top aí da. Aí ela vai te ajudar bem, vai expulsar o demônio também. Ok. Não, mas aí é que tá. O que é engraçado? Mas é isso que eu tava pensando. O que é engraçado? No meu caso, a minha voz, para falar a verdade, ela é engraçada. Porque quando eu falo assim, normal, o meu normal já é esse falar rápido já. É isso que eu tava percebendo. Entendi. Quando então, a pessoa falando que é uma questão global, no meu caso mesmo, tem que me treinar para falar mais devagar. O problema é que aí o curso de oratória te ajuda nisso, entendeu? Sim. Ele vai te dar técnicas para que você possa ir se percebendo, né? À medida que você for lendo, assim, escrever o texto é fundamental, Cristiano. Independente das dificuldades que tenhamos, é muito importante que a gente escreva o que a gente vai pregar. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Aí fica nervoso, acontece uma coisa ruim e tal ali, você está com o texto escrito, isso já é a base boa. Então, vai lendo o texto, né? Não vai ler o texto, né? Mas vai lhe expondo o texto, isso já ajuda a manter o ritmo, né? A diminuir a velocidade, aí você vai percebendo. Isso aí são coisas que você pode ir aprimorando, entendeu? Show de bola. Valeu, professor. Beleza. Valeu a gira, né? Mas joga lá no YouTube, cara. Procura um curso lá no YouTube. Já ajuda em alguma coisa, entendeu? Tem muito cursinho legal de oratória no YouTube que vale a pena. Show. Agradeço. Deixa o João falar e depois o Jair. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí. Professor, só rapidinho. Tem uma coisa que me incomoda um pouco. Às vezes eu vejo no sermão e até mesmo em alguns louvores, tratar Deus de você. Você. Quer dizer, eu acho isso um pouquinho falta de respeito. Aí uma vez conversando, não sei com quem, disse, não, que a nossa Bíblia foi traduzida por João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida era um português, então lá chamava tu, né? E aqui no nosso português brasileiro é você. Isso tem alguma coisa a ver ou não? Assim, na tradução da Bíblia, a gente tem uma linguagem sobre Deus muito formal, né? Dificilmente a gente vê uma linguagem informal nessas versões mais antigas sobre Deus.
Quem fez isso foi a Bíblia na linguagem de hoje. Agora, numa música, a gente tem sempre que pensar que há a questão da liberdade, né? A música, ela não é um tratado teológico. A música, ela é uma apresentação de sentimentos e emoções. Então, você pode chamar Deus de você e não ser desrespeitoso. Só que, dependendo do grupo, por exemplo, você faz parte de um grupo, né, de música, aí vai cantar num congresso de homens, onde a maioria tem mais de 50 anos, tem uma educação, né, mais tradicional, mais conservadora. Você não vai chegar lá e vai cantar uma música que não tem a ver com aquele ambiente, por exemplo. Né? Você tem que ter o feeling. Não, vamos pegar algo que tem a ver ali com eles. Então, usar o termo você para se referir a Deus num ambiente desse pode ser agressivo. Agora, se você estiver falando com adolescentes ou jovens, pode ficar mais fácil de entender, de compreender um Deus que está próximo, não um Deus que é juiz, né? Porque até falar que Deus é pai, dependendo do adolescente, pai é aquele. O adolescente, então, pai é aquele que faz o quê? Que proíbe, que põe regra, que não deixa, né? Então, às vezes, né, a questão da comunicação que eu estou falando. Eu preciso saber me comunicar com o grupo que eu vou estar ali dirigindo. Obviamente, a gente tem as nossas preferências. Você está correto. Olha, não me sinto à vontade em chamar Deus de você. Beleza. Mas isso necessariamente não quer dizer que é pecado ou errado. Vai depender muito do grupo para o qual eu estou querendo me comunicar. Né? Tranquilo? Jair, segura a tua pergunta aí, vamos entrar no outro link, que está terminando aí o tempo. Aí já começa você perguntando. Valeu? Vamos entrar aí, gente, mesmo link.